Quais são as consequências para o governo brasileiro da alta taxa de juros? A primeira e mais óbvia é que a maior fatia de gastos do governo federal, que na verdade é o seu imposto, o imposto do esforço de trabalho do país inteiro, vai para pagamento de juros. Então, aquele empresário que reclama de impostos, aquele grande empresário, além dele já ter explorado o trabalhador, ele paga um pouquinho de imposto quando não sonega, né? E depois ele vai lá e pega esse imposto de volta na forma de juros do título da dívida pública. Tá? Para ele tá ótimo. Para o governo vai ficando cada vez menor a margem de manobra. Então, todos os gastos são espremidos. Todos os gastos, previdência, por isso que eles sobem a idade de aposentadoria, volta e meia querem fazer a reforma da previdência, por isso que tem corte de gastos na educação, por isso que ministérios como os das mulheres, da igualdade racial, dos direitos humanos, têm um orçamento pífio, né? Tá lá com o status de ministério, mas quando você vai ver os números é 0,00. O orçamento aparece na terceira casa depois da vírgula, né? E toda a área social do governo fica disputando migalhas, fica disputando ninharias. Tem um efeito pernicioso, porque se você gasta pouco com saúde, com educação, com tudo que chega na população, é lógico que a tua popularidade vai se arriscar a ficar cada vez mais baixa. Se você investe quase zero em ferrovias, em hidrovias, em estrutura portuária, em logística do país, em energia, né, em tudo isso, o país fica sem infraestrutura para se desenvolver também. Então a popularidade do governo vai sendo corroída por vários caminhos através desse mecanismo da dívida pública. Poderia se fazer diferente? É possível, mas vai exigir um enfrentamento, né? Quem está ganhando de forma parasitária, sem trabalhar, só emprestando dinheiro para o governo, sem produzir um parafuso que seja, não vai querer abrir mão disso. Então, esse capital que a gente chama de rentístico, que vive de renda, ele controla os principais editoriais de economia dos jornais, da televisão, ele controla boa parte dos cursos de economia no país, ele usa um argumento safado, hipócrita, de que esse juro alto é para controlar a inflação, quando o juro não tem nada a ver com a inflação no Brasil, e eles vão reagir, logicamente, vão falar mal do governo, vão dizer que vão tirar o dinheiro daqui e levar para outro lugar. Só tem um detalhe, não tem outro lugar que dê isenção de impostos e taxas de juros tão adocicadas para esse mercado rentístico como no Brasil. Então o governo tem sim condição técnica de comprar essa briga, mas para isso precisa explicar tudo isso que eu estou falando aqui para os trabalhadores irem junto. Até a próxima. Como sempre, no ponto, né, Bruno? Pois é, eu juro para vocês, pessoal, vocês, para quem não conhece, o JT não tem um pré-roteiro. A gente tem dois princípios, né? Democracia interna na redação, todo mundo propõe pauta. Na hora de fechar, a gente também tem um princípio da região metropolitana do Rio Grande, né? Que a Porto Alegre não cabe em São Leopoldo, ou seja, não adianta ter 15 pautas que não cabem em meia hora. Mas, como tem uma linha editorial muito afinada, a gente jornalisticamente é muito afinado, embora cada um aqui venha de uma corrente política de esquerda distinta, isso dá a nossa diversidade interna. A crítica econômica que o Ricardo faz nunca foi discutida. Ele pergunta, faz coluna do quê? Do que tu quiser. E a gente não viu a coluna antes para ter a surpresa do comentário. Só quem viu é o Juan, que é o nosso produtor, que edita. E calhou do nosso pré-editorial ir ao encontro da coluna que o Ricardo mandou ontem. Que certamente viu a baixaria do PIG e todo mundo ficou apavorado. Alan, para a gente não pipocar, tá? Pessoal, qual seria uma remuneração justa da taxa de juros no Brasil, segundo a lei brasileira? Tu corrige a inflação e bota um ponto por cento, até 2% em cima. Então, hoje, no máximo, a taxa Selic está em 8%. E ela está em 15%. E cacetada. Está em quase o dobro. É isso. Já estou aqui defendendo a política do reajuste salário mínimo, a última aprovada pelo Congresso, para a taxa de juros, né, que a inflação até o teto de 2,5% acima. Bom, isso é perfeito.